A sede da Tecnova era uma declaração de poder, uma torre de vidro e aço que pairava sobre a cidade como um deus tecnológico. Dentro dela, Arthur Vasconcelos, o CEO, era o sacerdote da riqueza. Com seus 50 e poucos anos, ele exibia a arrogância calibrada de quem não conhecia a derrota. Na arena de vidro, o auditório de convenções, ele preparava-se para destilar sua filosofia de sucesso sem piedade para uma plateia de jovens e ambiciosos recém-contratados. Nesta sala, Arthur bradou, gesticulando para a multidão com seu controle remoto de titânio, estão os próximos líderes. Mas a maioria de vocês vai falhar, porque a Tecnova não precisa de esforço. Precisa de gênios com fome que saibam que o capital é a única régua de valor. No fundo da sala, um borrão de desleixo em um mar de formalidade, estava Léo Santos. Ele não tinha blazer, nem diploma de elite. Léo era um gênio da lógica autodidata que vivia de códigos abertos e pequenos reparos de hardware. Estava ali de favor, apenas para observar a máquina corporativa em ação. O discurso de Arthur, no entanto, era mais do que Léo podia suportar. A gota d'água foi quando Arthur zombou da startup Logmax, cujo algoritmo de otimização de rotas ele estava prestes a comprar. A tecnologia deles é interessante, mas o CEO é tolo. Pensa que um algoritmo vale mais do que o seu dono. Tolice. Controle é para os fortes. Léo levantou-se. O movimento quebrou o silêncio e atraiu todos os olhares, incluindo o olhar gélido de Arthur. E quem seria o nosso convidado? Arthur perguntou, o sarcasmo pingando em sua voz. Léo Santos. E sou um especialista em algoritmos, Léo respondeu calmo. Arthur riu, uma risada seca e cheia de escárnio. Um especialista? A julgar pelo seu traje, imagino que se formou na Universidade da Rua. A plateia riu por obrigação. Léo não se abalou. A universidade não importa. O código é a prova. E o algoritmo de otimização de rota dinâmica que você está comprando é obsoleto. A ousadia paralisou a sala. Absurdo. Arthur retrucou. O algoritmo da Logmax usa uma arquitetura de rede neural recorrente e ineficiente em escala. Ele trava em complexidade ON2 quando confrontado com mais de 10.000 variáveis dinâmicas, Léo explicou, disparando jargões técnicos que assustaram os presentes. Eu posso reescrevê-lo com uma estrutura de computação quântica probabilística simulada usando recálculo, reduzindo a complexidade para ON log N. É 10 vezes mais rápido. Os poucos engenheiros presentes empalideceram, reconhecendo a profundidade do conceito. Arthur, porém, viu apenas um espetáculo. Ele se aproximou da beirada do palco, transformando a humilhação de Léo em um teatro de superioridade. Você é um falastrão interessante, Sr. Santos. Eu tenho uma divisão inteira, o projeto Titan, tentando resolver exatamente esse problema de logística. Eles já consumiram 20 milhões de dólares e têm 50 dos meus melhores engenheiros. O prazo deles é de 3 meses para um protótipo. Arthur apontou para Léo. Eu lhe darei o mesmo prazo, 3 meses. O CEO estendeu as mãos para a plateia, selando a aposta com uma gargalhada poderosa. Se você passar nessa prova, se você criar um algoritmo que torne o projeto Titan obsoleto, eu lhe dou minha empresa. A Tecnova é sua. A plateia explodiu em choque. Arthur sorriu, satisfeito com o drama. Mas se você falhar, Sr. Santos, se você entregar um código inútil, você vai trabalhar para mim por 5 anos. Sem salário. Você será o motorista da minha filha. Apenas a chance de aprender o que é a humildade. Você está disposto a apostar sua vida inteira? Léo, com nada a perder além de tempo e tudo a ganhar, olhou Arthur nos olhos. Eu aceito. Mas com uma condição, Sr. Vasconcelos. Arthur ergueu uma sobrancelha. Divertido. Se eu vencer além de me entregar a Tecnova, você deve emitir um comunicado de imprensa mundial reconhecendo que o conhecimento é mais valioso que o diploma e que a paixão supera o privilégio. A risada de Arthur morreu na garganta. A condição atacava sua filosofia de vida.
mas o espetáculo já estava montado. Ele deu de ombros. Feito, Sr. Santos. O relógio começa. Agora. Léo saiu da arena de vidro, deixando Arthur e a Tecnova em pandemônio. Ele foi direto para seu laboratório. A mesa empoeirada no canto mais silencioso da biblioteca pública. Um contraste gritante com a opulência que ele acabara de desafiar. A primeira a procurar Léo foi Sara Vasconcelos, a filha de Arthur e gerente do projeto Titan. Ela o encontrou naquela mesma noite. Eu sou Sara. Você acabou de desafiar meu pai, minha equipe e minha reputação. Você está certo sobre o algoritmo recorrente, mas a implementação exige capacidade de processamento e dados que você não tem, ela afirmou sem rodeios. Léo nem sequer parou de digitar. Sei que sou um motorista futuro, senhora Vasconcelos, mas a implementação é um problema para o mês 3. O mês 1 é a arquitetura. E quanto aos dados, a informação de código aberto é vasta. Eu só preciso de uma arquitetura que consiga digerir o caos. Seu Titan é um motor falho. Eu estou construindo um novo. Sara, impressionada com a lógica inegável dele, sentia-se dividida. Ela queria que Léo falhasse para salvar sua equipe, mas queria que o pai falhasse para derrubar sua arrogância. Ela o alertou sobre a tentativa de Arthur de sabotá-lo, oferecendo-lhe um escritório no subsolo da Tecnova. Arthur quer me monitorar e me distrair, Léo descartou. Eu prefiro a paz da minha biblioteca. Com o tempo correndo, Sara, em um ato de autopreservação e um desejo secreto de ver a prepotência do pai desmoronar, ofereceu uma ajuda sutil. Ela forneceu-lhe acesso à API de tráfego em tempo real da cidade, dados publicamente disponíveis, mas complexos demais para um leigo processar. Use o mapa de tráfego para calibrar seu caos. Meu pai vai exigir um teste de campo que ele não possa desqualificar, ela aconselhou. A logística de última milha, entregadores de bicicleta, motos, é o caos dinâmico mais puro. Se você otimizar aquilo, otimiza qualquer coisa. Léo sorriu. A ideia era brilhante. Seu novo sistema, apelidado de O Oráculo, precisava ser treinado na imprevisibilidade, não na ordem controlada da Tecnova. Ele passou o segundo mês reescrevendo o código para ser leve, capaz de operar com a rede 4G comum, eliminando a dependência da infraestrutura caríssima da Tecnova. Ele transformou os dados brutos de tráfego em um simulador de logística do caos. Na noite anterior ao prazo final, a Tecnova anunciou o teste de campo. Arthur Vasconcelos faria um espetáculo público. Os acionistas e a imprensa estariam lá. Sara encontrou Léo uma última vez. Ela estava pálida. Meu pai não fará uma simulação. Ele vai colocar o Oráculo e o Titã para disputar ao vivo em uma rota real, na hora do pico, sem veículos de entrega em toda a cidade. Ele vai tentar sabotar você com desvios, acidentes falsos e pedidos de última hora. Léo estava exausto, mas calmo. O Titan vai se afogar no caos. O Oráculo se alimenta dele. Ele fechou seu laptop modesto. Meu sistema não precisa da sua rede satelital. Ele é projetado para a vida real, Sara. O jogo de Arthur acabou. O meu está apenas começando. Ele saiu para a noite, pronto para enfrentar o CEO e seu império. Léo tinha apenas seu código e sua mente contra 20 milhões de dólares e a arrogância do homem mais poderoso da cidade. Entendido. Vou refazer o capítulo 2, ajustando a narrativa do clímax da competição para se adequar ao novo limite de 3.000 palavras. O foco continuará sendo a tensão do teste, a sabotagem de Arthur e a vitória esmagadora de Léo. Capítulo 2. A prova de fogo. Novo limite, 3.000 palavras. O ar na arena de vidro estava carregado de expectativa. A sede da Tecnova fervilhava com a presença de acionistas, diretores e uma multidão de repórteres. Todos esperavam o inevitável, a humilhação do jovem desconhecido Léo Santos nas mãos do implacável Arthur Vasconcelos. Arthur, impecável em seu terno, sorria com a confiança de quem já tinha o resultado garantido.
Pronto para celebrar a vitória do capital sobre o idealismo ingênuo. 2 enormes telões de LED dominavam o palco. Um exibia o mapa em tempo real da metrópole, prestes a ser palco da batalha algorítmica. O outro mostrava os painéis de controle digitais, Projeto Titan, azul, e o Oráculo, verde. Os indicadores de desempenho seriam o tempo médio de rota, TMR, e o custo total de combustível, CTC. Léo entrou na sala, portando apenas seu laptop modesto. A exaustão de 3 meses de trabalho solitário era visível em suas olheiras, mas havia uma luz fria e inabalável em seus olhos. Ele ignorou Arthur e conectou-se ao sistema de monitoramento da Tecnova. Senhor Santos, Arthur provocou, seu tom melífluo. Espero que tenha guardado o manual do proprietário da Ferrari da minha filha. Você precisará dele logo. Léo permaneceu em silêncio. As regras, Sr. Vasconcelos. Muito bem. O teste é real. 100 veículos de entrega, 50 para cada algoritmo. Cada veículo deve completar 10 entregas no pico do trânsito. 4 horas de duração. Minha equipe de TI monitorará o Titan em nossa rede corporativa. Você, como insistiu, usará sua humilde rede 4G. Uma desvantagem massiva, devo dizer, mas justa. Arthur finalizou com um floreio. Arthur gesticulou para Sarah, que estava tensa ao lado do painel. Ela era a gerente do Titan e estava prestes a testemunhar o possível colapso do seu próprio projeto. Sarah, inicie o Titan. Sarah acionou o sistema. Imediatamente, os 50 pontos azuis do Titan traçaram suas rotas no mapa. Uma teia de linhas complexas que pareciam otimizar cada metro. O painel exibiu as projeções do Titan. TMR projetado, 125 Minutes CTC. Projetado. 3.200. Arthur olhou Léo com superioridade. Quase 2 horas para 10 entregas no caos da cidade. Imbatível. Sua vez. Léo digitou um único comando. O oráculo acendeu. As rotas verdes do oráculo eram surpreendentemente simples. Longe de ser um emaranhado, elas se concentravam em avenidas secundárias e vias menos óbvias. O recálculo estava em ação. Ele não buscava apenas a menor distância, mas a menor probabilidade de atraso, transformando o algoritmo de otimização em um sistema de previsão de tráfego. O painel do oráculo exibiu TMR projetado, 95 Mineno CTC. Projetado 2.450, o silêncio na sala foi esmagador, substituído por um zumbido baixo. 30 minutos a menos e 23% mais barato que o algoritmo de 20 milhões de dólares de Arthur. Projeções são teoria. Senhor Santos, o mundo real quebra a teoria, Arthur sibilou, mas seu sorriso estava vacilando. Inicia a corrida. Os 100 veículos partiram. Na primeira hora, a corrida foi equilibrada. O Titan, com sua poderosa infraestrutura, atualizava os dados a cada 10 segundos. Mas a arquitetura de Léo, embora baseada em uma rede mais lenta, era mais eficiente no uso da informação. O oráculo operava em uma frequência mais baixa, mas cada instrução era uma predição robusta que raramente precisava ser corrigida. Arthur decidiu agir. Ele deu o sinal para a primeira sabotagem conforme Sarah havia alertado. Bloqueio de via na Avenida Central. Um caminhão da Tecnova, simulando uma avaria, paralisou o tráfego em uma rota vital para 15 veículos azuis. A equipe de TI do Titan reagiu com pânico. O algoritmo, preso em sua complexidade ON2, demorou 2 minutos e 15 segundos para recalcular o impacto total e emitir novos comandos. O tempo perdido foi imediato. O oráculo, no entanto, havia previsto a alta probabilidade de estrangulamento naquela área. As rotas verdes sequer passavam pela Avenida Central. Léo havia treinado seu sistema para contornar o risco. Os veículos verdes continuaram a fluir sem interrupção. O choque foi visível nos rostos dos acionistas. Arthur, com o rosto contraído pela raiva, ordenou a segunda rodada.
Acidente simulado na Marginal Leste, envolvendo múltiplos veículos. Desta vez, a sabotagem atingiu uma área para a qual o Titan havia desviado seus veículos. O repentino volume de dados de tráfego paralisado sobrecarregou a arquitetura do Titan. O painel azul começou a piscar em vermelho, exibindo latência crítica de rota processando. O Titã estava preso em seu próprio excesso de cálculos. Os motoristas azuis ficaram parados, esperando instruções que não chegavam. O oráculo, ao invés de entrar em pânico, usou o chá-cálculo para repriorizar dinamicamente. Ele instruiu os veículos verdes mais distantes a completarem suas entregas mais rapidamente, adiando o atendimento das áreas próximas ao acidente. Ele transformou a crise em uma oportunidade de otimização de tempo. No painel do Titan, o TMR projetado disparou para 180 minutos. No oráculo subiu apenas para 98 minutos. A diferença agora era de quase 1h30. A derrota do Titan era iminente. Arthur Vasconcelos tentou uma última cartada, enviando seu advogado, Dr. Elias, para confrontar Léo. O CEO sugere que houve fraude, que você está injetando dados falsos de tráfego. Elias sussurrou, tentando intimidar. Léo nem olhou para ele. Meu sistema está sendo monitorado por vocês. O problema de vocês é que o algoritmo é ruim. O meu é elegante. Seu algoritmo é burro, Dr. Elias. O meu é inteligente. Sarah interveio, sua voz agora firme, defendendo o que era tecnicamente correto. Pai, o sistema de Léo é limpo. Nossa arquitetura falhou em lidar com variáveis dinâmicas em grande escala. O Titan não consegue competir. Arthur, ignorando a própria filha, gritou a ordem final, rodada de estresse. Injetem 200 novos pedidos de entrega em áreas aleatórias da cidade. Agora! A injeção de 200 novos pontos de entrega era o teste de estresse que Arthur esperava que esmagasse o oráculo. Para o Titan, foi o golpe de misericórdia. O volume de novos dados de rota, somado ao fracasso em recalcular os problemas anteriores, levou o algoritmo Titan a uma falha total. O painel azul piscou e em seguida ficou preto, exibindo apenas um código de erro. Sobrecarga de servidor, algoritmo inoperante. O projeto Titan estava fora da corrida. O oráculo, no entanto, absorveu o impacto. O sistema de Léo usou o chá-cálculo não para recalcular 200 novas rotas do zero, mas para ajustar o modelo preditivo em tempo real. Ele integrou os novos pedidos como pequenos desvios de probabilidade, reorganizando os 50 veículos verdes em meros segundos. Os pontos verdes se adaptaram no mapa com uma fluidez assustadora. O TMR projetado subiu para 103 minutos. Em 15 minutos, o Titan havia falhado, e o oráculo tinha assumido o controle de 250 entregas com uma eficiência inédita. Os acionistas se levantaram, aplaudindo. Não por Léo, mas pelos bilhões em lucro que o oráculo representava. Arthur Vasconcelos estava destruído. Ele tentou argumentar, mas a prova estava na tela. Léo havia vencido. O motorista futuro tinha acabado de se tornar o dono do império. Léo desconectou seu laptop e encarou Arthur, que tentava recuperar a compostura. O teste era sobre o algoritmo, Arthur, e eu venci. Agora cumpra a sua parte. Arthur subiu ao palco. O ódio lutava com a humilhação em seus olhos. Ele pegou o microfone, as palavras sendo arrancadas de sua garganta. Senhoras e senhores, o projeto Titan falhou. O Sr. Léo Santos venceu a aposta. Ele receberá a Tech Nova. A multidão rugiu. Léo fez um gesto. A condição, Arthur. A parte que realmente importa. Arthur fechou os olhos. A frase que ele sempre desprezou. Agora era o epílogo de sua era. Ele pigarreou e a voz saiu pesada com a derrota. E a Tech Nova, hoje, reconhece que o conhecimento é mais valioso que o diploma e que a paixão supera o privilégio. O comunicado foi replicado instantaneamente nas telas de notícias ao redor do mundo. Léo apertou a mão de um Arthur desolado, pegou seu laptop e saiu da arena de vidro.
A Tecnova, a torre de vidro e aço, agora pertencia ao gênio da lógica. A Ferrari havia sido consertada, agora ele precisava aprender a ser o CEO. Léo Santos, o novo CEO, não tinha tempo para celebrar. A vitória na arena de vidro lhe deu a Tecnova, mas a transição de poder era um campo minado. A torre de vidro e aço que ele havia conquistado estava cheia de lealdades antigas e desconfiança. Léo chegou ao seu primeiro dia de trabalho de Uber, um contraste gritante com o elevador privativo que o levava ao suntuoso escritório executivo. Sua prioridade imediata era desmantelar a máquina política de Arthur e substituí-la por uma cultura de eficiência implacável. Resistência começou com o Dr. Elias, o advogado-chefe, que se recusava a reconhecer a autoridade de Léo. Os documentos foram assinados. Senhor Santos, mas você herda um conselho de administração hostil e uma estrutura burocrática projetada para resistir a mudanças. Eles questionarão sua capacidade de gestão em 48 horas. Elias alertou, com a arrogância de quem ainda servia ao poder anterior. Eles questionam minha capacidade porque não tenho um diploma caro. É a mesma falha de lógica que levou o Titan ao colapso. Léo rebateu, sem desviar o olhar. Diga ao conselho que eu não estou aqui para gerir como Arthur. Estou aqui para revolucionar. O único trunfo de Léo era Sara Vasconcelos. Ela se demitiu da gerência do projeto Titan e procurou Léo. Ela era a única aliada que entendia a tecnologia e a política interna. O que você está me oferecendo? Não aceito um cargo de fachada, ela desafiou. Estou te oferecendo a diretoria de inovação e implementação, Léo respondeu. Você conhece o código da casa e os segredos da estrutura. Seu trabalho é liderar a integração do oráculo e lutar contra a sabotagem interna. É um trabalho de guerra e seu sobrenome nos compra tempo. Aceita trair o legado do seu pai para construir algo que realmente funciona? Sara hesitou por um momento, mas a atração pela mudança e a repulsa pela arrogância do pai foram mais fortes. Eu aceito. A aliança estava selada. A primeira ação de Léo foi simbólica. Ele convocou a equipe de engenheiros do projeto Titan. Eles o encararam com ressentimento, ressentidos pela humilhação pública. O projeto Titan falhou, Léo declarou. Não por falta de talento individual, mas por falha de arquitetura e filosofia. Vocês foram pagos para complicar, não para simplificar. Agora, o regime mudou. A nova regra é: o código é a única moeda. Léo apresentou seu plano de reestruturação para a divisão. Ele não faria uma demissão em massa, mas uma reorganização radical. Ele criaria a divisão Código Aberto Tecnova. Metade da equipe seria transferida para Sara, focada na implementação do oráculo e na colaboração com a comunidade open source. A outra metade seria encarregada de desenvolver ferramentas internas para simplificar a tecnologia da Tecnova. Aqueles que ficarem terão que aprender a simplicidade e a elegância. Aqueles que não aceitarem a nova filosofia serão desligados com dignidade. Cerca de metade da equipe, apegada ao luxo da burocracia do antigo regime, recusou e saiu. A outra metade, intrigada pelo gênio de Léo e envergonhada pela derrota, aceitou. Léo havia limpado a casa. O verdadeiro teste veio na reunião com o conselho de administração. A sala de reuniões era dominada por investidores antigos, amigos de Arthur, liderados pelo cínico Victor, o presidente do conselho. Senhor Santos, esta não é uma aposta, é uma empresa de bilhões, Victor atacou. Nossas ações caíram 10% após o anúncio da sua posse. O mercado está cético. Qual é o seu plano de 5 anos? Victor, o mundo da tecnologia muda em 5 meses. Eu não tenho um plano de 5 anos. Meu plano é de 5 dias e 5 semanas. Léo rebateu. Ele projetou o novo organograma. A primeira mudança, a extinção de 40% dos cargos de vice-presidência sênior que eram puramente políticos e burocráticos. Nos próximos 5 dias, cortaremos a gordura política do antigo regime.
O dinheiro economizado será investido em salários para os técnicos e em pesquisa, Léo anunciou. O conselho explodiu. A medida destruía a base de poder de Arthur. Você vai desestabilizar a empresa. Victor gritou. Não, eu vou estabilizar a eficiência. Arthur gastava dinheiro em burocracia. Eu gastarei em código. Meu foco de 5 semanas é a implementação do Oráculo em 100% da nossa frota global, Léo declarou. Isso transformará os 10% de queda das ações em 50% de alta. Léo apresentou então sua segunda jogada estratégica, a aquisição imediata da Logimax. Arthur queria a Logimax para eliminar a concorrência. Eu quero-a por sua infraestrutura física e sua frota pequena. A Logimax será nosso laboratório de testes acelerado para a integração do Oráculo. E seu CEO, que foi subestimado por Arthur, será o novo diretor de estratégia de frota da Tecnova, pois ele entende a logística de base melhor do que qualquer um aqui. A lógica de Léo era inegável. A eficiência prometida era um atrativo poderoso para os acionistas. Temendo um confronto legal e sem o apoio de Arthur, o conselho recuou. Léo havia vencido a primeira batalha gerencial. Enquanto Léo e Sara trabalhavam freneticamente na implementação, Arthur Vasconcelos usava sua fortuna para lançar uma campanha de difamação na mídia, chamando Léo de hacker irresponsável e o oráculo de tecnologia não testada. A pressão era imensa. Eles precisavam de uma vitória visível e inegável. A grande prova veio no final das 5 semanas. A Tecnova lançou o Oráculo 1.0 em todas as frotas da Logimax, recém-adquirida, transformando-a no seu primeiro projeto piloto. Os resultados foram imediatos. A Logimax reportou uma redução de 30% nos custos de combustível e um aumento de 40% na velocidade de entrega. Os lucros líquidos dispararam. Léo não fez um discurso. Ele publicou um comunicado simples no site da Tecnova, citando apenas os dados de desempenho. Os números eram irrefutáveis. As ações da Tecnova não apenas se recuperaram, elas subiram 25%, provando que a lógica de Léo era de fato a nova força do império. Arthur Vasconcelos assistiu à ascensão de Léo de sua mansão, isolado e derrotado. Ele havia apostado na arrogância e perdido para a inteligência. A verdadeira derrota de Arthur não foi perder a empresa, mas ver sua filosofia de vida, que o privilégio e o capital governavam, desmascarada e substituída pela paixão e o conhecimento de um jovem desconhecido. Léo olhou pela janela de seu novo escritório, não para o monumento que Arthur construiu, mas para a cidade que ele estava prestes a otimizar. A Tecnova estava livre de seu passado, mas a guerra tecnológica pela expansão global estava apenas começando. Ele sabia que precisava de mais do que código, precisava de uma visão para consolidar o seu legado. Agradeço a clareza. Originalmente o plano era de 5 capítulos, mas entendi que você deseja encerrar a história com o capítulo 4. Aqui está o capítulo 4, com o limite de 2.500 palavras, focado na expansão global de Léo, no confronto final com o legado de Arthur e na consolidação de sua nova filosofia. Capítulo 4. O legado do Oráculo 2 anos se passaram desde que Léo Santos tomou as rédeas da Tecnova. A torre de vidro e aço não parecia mais a mesma. Não havia mais a ostentação silenciosa do luxo inútil de Arthur Vasconcelos. Havia a energia vibrante e concentrada do gênio em produção. O escritório executivo de Léo, longe de ser um santuário isolado, estava repleto de quadros brancos com equações complexas e projetos de código aberto. Léo, ainda vestindo camisetas simples, comandava um império que havia dobrado de valor. A implementação global do Oráculo foi rápida e brutalmente eficaz. As métricas de eficiência da Tecnova, em logística de última milha, frete internacional e até mesmo na otimização de armazéns, eram agora a referência da indústria. A Tecnova não competia mais.
Ela ditava as regras. A parceira de Léo, Sara Vasconcelos, agora diretora de operações e não mais apenas de inovação, era a ponte entre a genialidade de Léo e a realidade corporativa. Ela havia transformado a estrutura interna, garantindo que a nova cultura, de código limpo e resultado real, permeasse cada departamento. A aliança deles era profissionalmente indestrutível, forjada na luta contra o antigo regime. A expansão global de Léo não seguiu o modelo tradicional de aquisição hostil de Arthur. Léo usou o Oráculo como um parceiro de tecnologia. Em vez de comprar frotas inteiras, ele licenciou o Oráculo para grandes empresas de logística e transporte em mercados emergentes, cobrando por eficiência de operação. Essa abordagem transformou concorrentes em clientes e permitiu que a Tecnova crescesse sem os gargalos de capital. No entanto, o crescimento exponencial trouxe a Léo um novo desafio, mais sutil do que o código ou a burocracia: a tentação do poder. O jovem que desprezava o dinheiro e o privilégio agora estava imerso neles. Começaram a surgir novos Arthur Vasconcelos dentro da empresa, jovens executivos que copiavam a postura de Léo, mas com a velha ambição. Eles queriam crédito e poder, não apenas código funcional. Léo percebeu que precisava de mais um ato radical para selar o legado da sua filosofia. O catalisador para este ato foi o Conselho de Administração, que, vendo o sucesso, tentou retomar o controle. Victor, o presidente do conselho que Léo havia humilhado, convocou uma reunião extraordinária. Senhor CEO, Victor começou com uma falsa cordialidade. Seus resultados são inegáveis. Mas agora que a empresa vale o triplo, precisamos de estabilidade. Sugerimos que você venda uma participação minoritária do Oráculo para o mercado de ações. Isso nos dará capital extra e, mais importante, diluirá a sua participação acionária, distribuindo o risco. Victor e o conselho estavam tentando reduzir a influência de Léo, transformando-o em um CEO operacional e não mais o dono absoluto. Léo olhou para eles. A quietude em seus olhos era mais ameaçadora do que qualquer grito de Arthur. Vocês querem vender uma parte da minha invenção? O código que fiz com café e um laptop velho? O código que o salvou? É a prática padrão, Léo. O risco de ter toda a tecnologia baseada em um único homem é perigoso. É o legado de Arthur, que protegia o capital acima de tudo, Victor argumentou. Léo se levantou. Vocês citam o legado de Arthur? Pois bem, vocês verão o meu legado. Sara, pode entrar. Sara entrou na sala com Elias. O advogado, agora subordinado a Léo, parecia nervoso. Victor, o conselho tem a ideia arcaica de que o valor está na propriedade. Léo declarou. Meu oráculo provou que o valor está na eficiência e na colaboração. Léo revelou a jogada, que havia planejado em segredo com Sara. O projeto Semente. O oráculo nunca foi projetado para ser uma tecnologia proprietária trancada. Se ele for trancado, ele se torna obsoleto, assim como o Titan, Léo explicou. Portanto, a Tecnova fará o impensável. Nosso código base, o Racálculo, o Oráculo 1.0, será transformado em código aberto. O conselho ficou chocado. Você está louco. Você está dando a nossa tecnologia de bilhões para o mundo. Victor gritou, caindo na cadeira. Não, Victor. Eu estou garantindo que ele seja o melhor do mundo para sempre. Léo rebateu com calma letal. Ao abrir o código para a comunidade global de desenvolvedores, garantimos que milhares de mentes brilhantes o aprimorem, encontrem bugs e adaptem-no a cada novo mercado. O oráculo evoluirá a uma velocidade que nenhuma empresa proprietária, nem mesmo a Tecnova, conseguiria igualar. Nós seremos os curadores e integradores do código, a empresa que aplica e customiza a versão mais avançada do oráculo para os grandes clientes. Nosso valor não estará no código em si, mas na nossa expertise em aplicá-lo. A jogada era um golpe de mestre. Léo não estava vendendo. Estava libertando o código,
garantindo sua imortalidade e eliminando a possibilidade de que o Conselho pudesse controlá-lo ou diluir seu valor. A Tecnova seria a primeira a se beneficiar do código que a comunidade global aperfeiçoaria. Léo olhou para o Conselho, que estava em silêncio atordoado. Em segundo lugar, a partir de hoje, 20% do lucro líquido anual da Tecnova será investido em bolsas de estudo e financiamento de projetos para jovens autodidatas e para financiar pesquisas em áreas de código aberto. É o fim da era onde o diploma é o preço do ingresso. É o meu legado. Paixão e conhecimento sempre vencem o privilégio. A reunião terminou com a derrota total do Conselho. Victor se demitiu no dia seguinte. O ato de Léo, embora radical, foi amplamente aclamado pela mídia e pela comunidade tecnológica, consolidando a imagem da Tecnova como a empresa mais inovadora e eticamente revolucionária do mundo. Meses depois, Léo recebeu uma ligação que ele esperava há muito tempo. Era Arthur Vasconcelos. O ex-CEO estava vivendo uma vida discreta, suas antigas conexões evaporando à medida que a Tecnova prosperava sem ele. Léo. Arthur começou, a voz cansada, despojada de sua antiga arrogância. Eu li sobre o projeto Semente. Você me destruiu, mas construiu algo impressionante. É de fato mais eficiente do que eu jamais poderia ter criado. Você me subestimou, Arthur. E subestimou a força de uma boa ideia, Léo respondeu. Eu sei. Léo, a aposta... Eu perdi e você ganhou, mas eu ainda sou seu sogro em potencial. Sara e você... Vocês se tornaram uma dupla e tanto. Léo sorriu. Ele e Sara compartilhavam uma amizade profunda, cimentada pelo respeito mútuo e pelo trabalho, mas não haviam cruzado a linha para o romance. Somos ótimos parceiros de negócios. Arthur, Léo esclareceu. Bem, não importa. Você não me deve mais nada. Mas a aposta, a parte do meu legado que você me forçou a dizer, que paixão e conhecimento sempre vencem o privilégio. Eu te odiei por aquilo, mas talvez você estivesse certo. O telefone ficou em silêncio. Arthur, o homem que construiu seu império na frieza do capital, finalmente reconheceu que a verdadeira força de Léo era a paixão que ele tentou sufocar. Léo encerrou a chamada. Ele não precisava mais de vingança ou de validação. Ele tinha provado que a lógica era o novo rei e que o talento não precisava pedir licença ao privilégio. Ele foi até a mesa de Sara. Ela estava revisando os primeiros retornos do código aberto. O que aconteceu? Ela perguntou, sentindo a mudança na energia da sala. Arthur ligou. Ele se rendeu, e ele finalmente aceitou a sua própria derrota. É o fim daquele jogo, Sara. Sara sorriu, um sorriso de alívio e satisfação. Então, o que fazemos agora, Sr. CEO? A Tecnova é sua. O mundo é seu. Qual é o próximo desafio? Léo olhou para o horizonte, não para a cidade abaixo, mas para as constelações que ele havia modelado em seus primeiros códigos. Nós não vamos parar por aqui. O oráculo resolveu a logística terrestre. O próximo desafio, Sara, é a logística interplanetária. Vamos levar o chá-cálculo para as estrelas. A história do gênio da lógica que consertou a Ferrari e ganhou um império chegava ao fim. Mas a história da Tecnova, o império construído sobre a fundação do conhecimento livre e da paixão de um jovem autodidata, estava apenas começando sua jornada entre as estrelas.